Jesus disse assim: porque nada vos será impossível. Aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda maiores farão do que estas. A palavra de Deus diz que Jesus, se registrasse todos os milagres, todos os feitos de Jesus, nem todo o livro do mundo caberia. E eu creio nisso, claro, porque Jesus, ele é Deus e ele é eterno. Agora, nós cristãos temos que mudar, temos que fazer alguns acertos. Por quê? Se você conversa com qualquer pessoa, ela vê sempre o lado negativo das coisas. Qualquer situação, ela existe dois lados. Ela tem um lado positivo, ela tem um lado negativo. Mas quando você conversa, principalmente com cristãos, eu estou falando aqui de cristãos, a pessoa diz: como você está? Está muito difícil, é o governo, é a política, é o salário. Enfim, a pessoa não diz, ao invés de dizer não, olha, tudo vai dar certo, eu creio, Deus está comigo, Deus está na direção, Deus vai na minha dianteira, Deus vai quebrar todas as barreiras. Então, veja dois tipos de pensamento, dois tipos de posicionamento espiritual. Porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. E eu quero pegar aqui a passagem quando Pedro, ele vê Jesus vindo sobre as águas. Jesus havia dito: se você crê em mim, você faz as mesmas coisas que eu faço. Em outras palavras, Pedro, você também pode andar por cima das águas. As águas significa os problemas, as águas significa os obstáculos. Você pode pisar nos obstáculos. Os obstáculos têm que ficar debaixo dos seus pés. E o Pedro começa a caminhar e diz que quando ele sentiu o vento forte, ele começou a afundar. Mas os pregadores dão muita ênfase no quê? No fato do Pedro ter afundado. Eu prefiro dar ênfase no fato que Pedro andou sobre as águas, como Jesus estava andando. Apesar dele ter afundado, a falta de experiência, mas eu prefiro olhar para quanto Pedro andou ou ao invés de olhar para quanto Pedro afundou. Então, olha sempre o lado positivo. Qual é o lado negativo? Pedro perdeu a fé, porque Jesus diz: homem de pequena fé. Mas Pedro teve fé, foi o único que teve fé para sair do barco e caminhar sobre as águas. Ninguém pode dizer que o Pedro não andou. Então, entre olhar para o fato que Pedro afundou e olhar para o fato que Pedro andar sobre as águas, eu prefiro olhar o lado positivo. Pedro andou sobre as águas como Jesus anda. Se inscreva no nosso canal, um forte abraço, siga-nos nas redes sociais, estaremos sempre aqui trazendo uma palavra de ânimo para você. Veja sempre o lado positivo de todas as coisas. Ao invés de dizer, tá difícil, diga, olha, com Cristo eu sou mais do que vencedor. Ao invés de dizer, estou sentindo fraqueza, digo fraco, eu sou forte. Ao invés de dizer, eu estou doente, diga, Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e pelas pisaduras deles, eu já estou curado. E creia nisso de fato e de verdade. Forte abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.